aplaudir o Senhor. Oh, aleluia! Com Jesus na nossa festa, tudo vai bem. Quero ouvir. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, diga aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria. Você que assim crê, diga para o Senhor, diga: Senhor, eu quero mais, muito mais do Senhor. Amém. Vamos se assentar, sejam bem-vindos, bem-vindas à casa de Deus. Nesse primeiro domingo do mês de junho, eu creio que o Senhor, Ele tem bênçãos e vitórias para nos entregar. Não importa o que você estiver passando, o Senhor, Ele vai cumprir aquilo que Ele promete ao meu respeito, ao seu respeito. Basta nós darmos ouvidos à sua voz, quem crê. Então, meus irmãos, olha, eu gostaria de meditar com vocês, falando aqui na palavra de Deus, a respeito de escolhas. O perigo de tomar decisões erradas. O perigo de fazer escolhas erradas. Então, quando nós fazemos escolhas certas, nós temos a certeza que não erramos. Nós não nos arrependemos. Nós não temos dúvida. Sabemos que a escolha foi certa. A exemplo, cada um de nós aqui tem um número de sapato. Tem ou não tem? Pastor é 41, vocês nem sabem, né? Então, eu vou comprar o sapato, eu já vou no número certo. Não tem como eu pôr um 39, 38 para ver se cabe. Eu já sei, a escolha é certa. A mesma forma é você. Então, com isso, você vai evitar transtornos, arrependimento, problemas. Mas pode alguém comprar um sapato errado? Alguém lhe dar de presente um sapato errado? Se o sapato for grande demais, tem que pôr jornal dentro? Põe o que? Algodão? Pano? Vai dar um incômodo, vai ou não vai, pessoal? Não vai dar muito certo. É ou não é verdade? Você vai se arrepender, você vai falar, poxa vida. Ou se for pequeno demais também, a coisa vai ficar ruim. Vai apertar, vai doer por muito tempo, você não vai aguentar. A roupa é a mesma coisa. Cada um sabe o número de roupa que veste. Então, quando a gente faz escolhas certas na vida, a gente não vai se arrepender. Quem está entendendo? Quando você casa com a pessoa certa, você não vai se arrepender. Ai, pastor, você não tem dúvida. Quando você trabalha numa empresa certa, você não vai se arrepender de trabalhar lá. Você não vai dizer assim, por que eu estou trabalhando nesta empresa? Não! Você vai dizer, esse é o lugar onde eu tenho que estar. Quando você tem a profissão certa, você não se arrepende. Você não olha para o valor que você ganha, porque você trabalha com gratidão, porque aquilo que você faz é prazeroso. Quem está entendendo? Você não trabalha por dinheiro, você trabalha por prazer. Então é diferente. A pessoa que escolhe a coisa certa. Então, quando a gente faz a escolha certa, aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, é a melhor escolha que alguém pode fazer na vida. É ou não é verdade? Quando você aceita Jesus, quando você diz assim, eu quero me batizar nas águas, é a melhor escolha após aceitar Jesus. É uma decisão que você vai fazer em público diante de todos, que agora você quer Deus na sua vida. Então, quando você toma a decisão, eu quero receber o Espírito Santo, aí você vai ser uma pessoa completa. Nada vai te faltar, quem crê. Agora eu gostaria de meditar junto com vocês.
E quando a escolha é errada? E quando a escolha é errada? Você compra roupa menor, você casou com a pessoa errada, você trabalha no lugar errado, você não gosta da sua profissão. E quando você ainda não aceitou Jesus, você diz: eu não me batizei nas águas ainda, pastor. Eu não recebi o Espírito Santo. Então, há pessoas que não tomam a Santa Ceia. Vamos abrir aqui no livro de Gênesis, por favor. A Bíblia nos fala sobre Abraão e Ló. Abraão e Ló eram dois parentes. Ló era sobrinho de Abraão, que era tio dele. E eles ambos andavam juntos. E quando esses andavam juntos, tudo ia bem. Tudo ia bem. Mas eu não sei se você já leu essa passagem. Acontece uma intriga entre eles. E eles foram separados, se separaram. Cada um foi para o seu lado. Quem lembra dessa passagem? Abraão foi para um lado, Ló foi para o outro. Então a Bíblia fala que Ló, ele escolheu por aquilo que os olhos dele viram. Ele escolhe pela beleza do lugar. E aí ele vai estendendo as tendas até Sodoma, a cidade do pecado, a cidade do erro. E o que acontece? A pessoa que ela vai se afastando de Deus, vai se esfriando, vai deixando de servir e honrar a Deus, o inimigo, ele vai tomando conta aos poucos, dominando. E foi o que aconteceu na vida de Ló. Então, aqui em Gênesis capítulo 14, se você tiver uma Bíblia, no verso de número 14, diz assim, Gênesis capítulo 14, versículo 14, o verso 14. Ouvindo, pois, Abraão, que o seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou 318 homens treinados, que tinha nascido em sua casa, perseguiu o exército de Kedorlaomer. É isso. Até alcançá-los ainda. Então vamos dar uma paradinha aqui, meus irmãos. No capítulo 14 fala que estava havendo uma guerra. 5 reis lutando contra 4. Você pode ler na sua casa. Humanamente falando, quando nós ouvimos isso, nós logo pensamos que os 5 tinham uma vantagem sobre os 4 reinos. Porém, os 5 reis só faziam o que não prestava. E os 4 piorou. E o que aconteceu? Os 5 perdem a batalha. E os 4 reis que vencem, naquele tempo, quando se vencia a guerra, levavam-se os bens daquele que perdia a guerra, levavam-se as pessoas prisioneiras, presas. E Ló, como estava perto de Sodoma, foi levado preso. É isso que o inimigo quer fazer. Levar você a prisioneiro, prisioneira. Mas Jesus, ele vem para nos libertar, quem crê. Ló, ele então é prisioneiro, torna-se prisioneiro. E o que acontece? Um dos homens que estavam lá fugiu e chegou a notícia até Abraão. Então a palavra de Deus para nós é essa: eu e você vamos vencer a batalha, quem crê. Você que assiste esse vídeo, esta palavra, escreva: eu vou vencer a batalha. O que você precisa fazer para vencer a batalha, pastor? Em primeiro lugar, olha o que a Bíblia fala. Quando Abraão, o que é a igreja? Soube.
Em primeiro lugar, para você vencer uma batalha, uma guerra, você não pode esconder nada. Você quer vencer uma guerra? Você quer vencer uma batalha? Você quer vencer uma luta? Você não pode esconder. Você não pode ser uma pessoa que finge que não está acontecendo nada. Abraão, ele precisou saber o que estava acontecendo com o seu sobrinho para ele agir. Quem está entendendo? Mas o que as pessoas fazem? Escondem. Escondem. Como que você quer vencer? Como que eu quero vencer se você esconde? O irmão está doente, um exemplo. Mas só que ele não fala para ninguém. Ele esconde. Esconde da família. Esconde do pastor. Ah, mas o irmão, a pessoa sumiu. Mas a gente não sabe o que está acontecendo. Então fica difícil, pessoal. A gente não pode viver uma vida às escondidas. Você está com um problema, passando uma luta, uma dificuldade, aí você esconde. Você não fala com ninguém. Você não pode esconder. Primeiro de Deus, depois da sua família, depois do pastor. Mas o que acontece? As pessoas escondem tudo. Não falam a verdade. Ou seja, e é isso. É o mal que vai agindo e você não vê. Você não vê que você está prisioneiro, você está aprisionado. Você está com problema com o filho e você não pede ajuda. Você está com problema com o filho, com a filha e você não se abre com ninguém. Está com problema no trabalho, um problema espiritual. Tem algum problema com vício. Então você precisa de ajuda. Quem está entendendo? Mas tem gente que não fala nada. Por que vocês são assim? A maioria de vocês são assim. Não, pastor, porque a gente tem que falar com Deus. Tudo bem, mas a gente precisa de ajuda. O pastor está aqui para te ajudar, para te auxiliar. Agora, você tem que abrir o coração. Se você quer esconder tudo... Então Abraão, a Bíblia diz aqui, que ele... O que ele fez? Reuniu os homens. Olha lá. O que Abraão fez? Reuniu 318 homens. Abraão reuniu 318 homens para a guerra e foi resgatar o seu sobrinho. Porque alguém contou para ele o que tinha acontecido. E se ninguém falasse nada? Então hoje as pessoas vivem assim. Não falam nada. Querem viver uma vida de redes sociais. Nas redes sociais, tudo é bonito. É ou não é verdade? Ninguém posta foto feio. Posta? Ninguém... É só maquiada, irmão. Você fala, não é possível. Essa é a pessoa mesmo? Não. Você vê pessoalmente, você leva tão susto, você fala, misericórdia. Tem gente que é tão falso o negócio. É ou não é verdade? O negócio é falso demais. A pessoa só põe foto viajando, só põe foto quando tá por cima. É ou não é verdade? Ninguém põe foto triste. Ninguém põe foto quando tá na luta. Por quê? Porque é uma ilusão, uma mentira. Então as pessoas querem viver assim, uma vida de redes sociais. E aí, não entendem que a realidade da vida é outra. Tem lutas, tem batalhas. E nós precisamos de pessoas ao nosso lado para lutarmos juntos. Quem crê? Vamos agora em Romanos. Marque aqui a sua Bíblia. A mensagem aqui em Gênesis. Marca aí. Em nome de Jesus. Põe alguma coisa aí, marca. Nós já voltamos. Romanos capítulo 12. Versículo 13. Romanos capítulo 12. Versículo de número 13. Por favor. Quem está entendendo a palavra? O que Deus fala aí? Romanos 12, 13. O que Deus fala? O que o Senhor diz para nós? Por favor, encontre aí.
O que o Senhor diz? Acharam a palavra? Romanos 12, capítulo 12, versículo 13. O que o Senhor diz? Vamos ler? Esconda tudo de todos. Fique com a boca fechada. O que está escrito aí? Comunicai os santos nas suas... Olha só. Então você precisa comunicar. Você precisa de ajuda. Você precisa se abrir. Mas as pessoas fazem tudo ao contrário aí, ó. A palavra de Deus. Esconde tudo. Não fala nada. Quando o cego Bartimeu chegou até o Senhor Jesus, Jesus falou para ele: o que queres que eu... Como é que pode uma coisa dessa? Vamos falar para o cego o que o cego quer. Mas Jesus queria ouvir dele. Jesus quer ouvir de mim, de você. Então você talvez guarda muitas coisas e não se abre com ninguém. Você não se abre com o seu marido, com a sua esposa, com o seu pastor, com uma pessoa de Deus que pode te ajudar, te orientar. Quem está entendendo? O filho, a filha, ou seja, se abre com as amigas, mas com os pais não fala nada. Vamos voltar lá para Gênesis? Então, em primeiro lugar, você aprendeu. Em primeiro lugar, você quer vencer a batalha, não esconda nada. Não esconda. Vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 14, versículo 14. O Senhor diz aqui, ó: ouvindo, pois, Abraão, que o sobrinho dele, né, estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa. 318 os perseguiu até Dan. Então Abraão, a segunda coisa para a gente vencer a batalha, o que é, pastor? Você não pode lutar sozinho. Tem pessoas que querem lutar sozinho. Nós precisamos nos unir, quem crê. Por isso a importância de você vir à igreja. Você estando em casa, você está sozinho, Por isso que o diabo não quer que você venha, porque aqui nós unimos a fé. Nós oramos em concordância. Nós lutamos a sua guerra e vamos vencer em nome de Jesus. Então você não pode lutar sozinho. Você faz parte da equipe de fé. Abraão, ele não foi lutar, Deus é comigo, eu vou lutar sozinho. Não, ele precisou de 318. E olha que Abraão não era guerreiro. Que Abraão é esse? Ele era agricultor, ele era fazendeiro. Mas agora mostra-se uma outra fase de Abraão, que ele vai ser um líder de um grande exército. 318. Com 318, Deus vai dar vitória para Abraão. Mas ele não era guerreiro. Mas ele não lutou sozinho. Então ele precisou de ajuda. Ele teve homens que lutaram ao lado dele, pessoas treinadas. Os irmãos que entendem de futebol, tem lá o time de futebol. O time não pode levar o time todo nas costas. Não tem como, vai perder. Um jogador só não pode carregar o time todo. É ou não é verdade? Então, o time tem que jogar como? Junto, tem que ter uma boa estratégia. O time de futebol tem que estar ali para obter a vitória. E diga-se de passagem que por trás daquele time tem uma equipe lá atrás. Tem um técnico, tem um preparador físico, tem um nutricionista, tem o fisioterapeuta. Tudo isso para que o time vença aquela partida. O presidente da República, ele pode governar o Brasil sozinho? Não, eu quero amanhã vai ser assim. Não dá. Tem uma hierarquia. Ele tem uma equipe que está ao lado dele, os ministros, para cuidar do povo, para fazer um bom governo, em que as pessoas vão ver a melhora do país, vão reconhecer
que as coisas estão melhorando, a dona de casa vai no mercado e vai falar: olha, poxa vida, é digno, a gente sai com o carrinho cheio. Mas, se não fizer isso, o povo vai reprovar e não vai ter outra chance, porque a equipe está indo mal, a equipe está fazendo o povo ficar na pior. Então, a nossa igreja, o missionário, tem o programa lá, Show da Fé. É o missionário que aparece. Mas por trás do missionário tem uma grande equipe, os patrocinadores. Por trás lá tem as pessoas que operam as câmeras. Ou seja, é uma equipe que trabalha. Quem está entendendo? A mesma coisa na nossa igreja. O pastor não pode lutar sozinho. O pastor tem que abrir a igreja. Aí eu estou lá me arrumando, o irmão toca a campainha. Misericórdia, tem que descer, mas tem que me arrumar. Eu me arrumo e eu desço. Então tem que esperar o pastor, porque tem que abrir a igreja. O pastor tem que abrir o culto. O pastor tem que louvar. Irmãos, tudo é nas minhas costas aqui. Vamos dividir esse fardo aí. Então, a gente precisa levantar uma equipe de fé. Quem crê? Não dá para vencer uma guerra sozinho. Deus dá uma estratégia a Abraão. Olha o versículo 15. Deus vai te dar uma estratégia. E dividiu-se contra eles de noite. E ele e os seus criados os feriu. E os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Então eles trabalharam de noite. Quando os inimigos menos esperavam, Abraão atacou. Abraão foi lá e venceu. E perseguiu e colocou o inimigo debaixo dos seus pés. Deus vai dar uma estratégia para você, quem crê. Então Abraão, ele toma posse da vitória. Olha o versículo 16. E tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló. Deus honra, e o seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o seu povo. É o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Tudo aquilo que o inimigo roubou, tirou, Abraão toma de volta. Traz de volta. E ele sabe que com Deus é assim. A vitória é certa e garantida. Digo amém. Agora, o melhor ainda está por vir. Esteja preparado, preparada para a vitória. Irmãos, irmãs, a vitória também é um momento de grande perigo na nossa vida. O momento que muitos se desviam, perdem tudo que conquistaram. Chegar ao sucesso não é fácil, é difícil. Não é verdade? Mas digo mais, difícil, muito mais difícil é você permanecer no sucesso. A maioria pode até chegar, mas não permanece. Na presença de Deus é a mesma coisa. Há pessoas que não permanecem. Ele até chega, ele até conquista, mas tem que ficar firme. Quem querer? Um casal constrói uma empresa, que era uma loja pequena, torna-se uma grande empresa, um grande negócio. O casal que andava junto, mas um marido trai a esposa, e aquela empresa que estava crescendo como nunca, acaba se destruindo. Do dia para a noite, tudo se acaba. Por quê, pastor? Porque eles estavam unidos. Então a vitória não é fácil, meus irmãos. A pessoa para entrar numa faculdade é difícil. Tem que estudar muito. É muito difícil. Mas eu digo mais, difícil é a pessoa entrar e permanecer lá com Jesus. Porque muitos se desviam. Muitos esquecem de Deus. A pessoa que ora, que quer entrar numa multinacional, numa grande empresa. Então tem gente que não está preparado para o sucesso. A pessoa que tem uma herança para receber, tem gente que não está preparado para o sucesso. Abraão estava preparado. Ele sabia que iria vir sobre a sua vida muitas propostas de Deus e também do inimigo. Mas Abraão continuou firme, porque ele fazia escolhas certas. Quem crê? Vamos ao versículo 18.
Você que assiste essa mensagem, escreva: eu vou fazer as escolhas certas. Olha o que diz a palavra. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, ele recebe, através de um sacerdote, Abraão, a Santa Ceia, que representa o pão e o vinho. Ele recebe a Santa Ceia. Ele não fica sem a comunhão com Deus. Assim devemos ser eu e você. Mesmo estando na vitória, você sabe que você não pode perder a sua comunhão com Deus. Então a Bíblia nos fala a realização da primeira Santa Ceia. Está aqui. Abraão então recebe a primeira ceia. Abraão recebe com alegria. Irmãos, nós precisamos cear. Muitos fogem da Santa Ceia. Muitos não participam da Santa Ceia. A Santa Ceia é algo que foi instituído por Deus. O Senhor diz que nós devemos cear até a volta de Jesus. E o próprio Senhor Jesus nos diz, vamos segurar aqui em Gênesis, vamos lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6, o verso 53. Como pode uma pessoa que diz ser cristão, crente, e não toma a Santa Ceia? Ah, pastor, mas é porque entrou mágoa no teu coração, no meu coração, então não vou nem na ceia. Ué, se você serve a Deus, você ora, você pede perdão, tira essa mágoa e senta na mesa, porque maior é o altar do que o ouro que santifica o altar. Mas tem gente que ele começa a dar desculpa, aí não vem um mês, não vem outro, e aí se torna como Ló, só faz escolhas erradas. Jesus está falando para nós aqui, ó. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do meu filho e do homem, e não beber do sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, como que a pessoa consegue passar o mês sem sentar à mesa com Deus? Sem participar da Santa Ceia. Então a Santa Ceia é um dia para você estar aqui, fazendo chuva, fazendo sol. Não é um dia para você faltar. Não é um dia para você deixar de lado. A Santa Ceia é um dia para você sentar à mesa com Deus. Quem crê? Mas tem irmãos que trocam tudo. Primeiro, qualquer coisinha, ele abandona a mesa com Deus. Então Abraão não. Abraão tem comunhão com Deus. Que eu e você possamos ter comunhão com Deus. E não rejeitar a Santa Ceia, mas rejeitar o pecado para a Santa Ceia, quem crê. Vamos então mais no verso de número 19, lá em Gênesis. Abraão então reconhece que a vitória vem de Deus. Ele sabe que tudo que ele conquistou. Olha o verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então, ele sabe que tudo que ele recebe vem de Deus. Ele reconhece a Deus com fidelidade. Ele serve a Deus. Ele não tem dificuldade de honrar com dízimo. E olha, quem pediu dízimo para Abraão? A Bíblia não fala. Não tem relato de dízimo aqui em Gênesis. Mas Abraão, ele tinha um compromisso com Deus.
pessoa que tem um compromisso com Deus, o pastor não tem que falar, ô irmão, cadê o dízimo? Não, é você e Deus. Quando você tem um compromisso com Deus, você sabe que o maior abençoa o menor. Então Abraão, quando vê aquele sacerdote, ele fala, eu tenho que devolver o dízimo. Ele dá o dízimo de tudo. A Bíblia não fala de dízimo aqui, mas foi o primeiro dízimo da Bíblia, foi aqui também. Então Abraão, ele sabe a importância de honrar e servir a Deus em comunhão e em fidelidade. E para nós encerrarmos em último lugar, o verso 21. Abraão recebe uma proposta, e do qual ele renuncia, abre mão de tudo. Olha o que diz o versículo 21. E o rei de Sodoma, ou seja, que era a cidade do pecado, disse a Abraão, dai-me a minhas pessoas, as almas, e os bens toma para ti. Esse rei aqui representa Satanás. Esse rei representa as trevas. O diabo quer levar as almas, as pessoas. Satanás, ele quer destruir a vida das pessoas. Mas eu e você, meus amigos, minhas amigas, nós não vamos entregar a nossa vida, nem ninguém nas mãos do inimigo, quem crê. Ele faz uma proposta a Abraão, oferecendo bens. O diabo é assim, oferece bens, vantagens, riquezas. Mas olha o que Abraão fala. Porém, Abraão disse ao rei de Sodoma, levantei a minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que desde o fio de espada uma correia de sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Então Abraão, ele rejeita a proposta daquele rei, porque ele sabe que a riqueza que aquele rei poderia lhe dar era uma riqueza do pecado, era uma riqueza do erro. Então ele não tem comunhão com o erro, porque ele sabe que a única riqueza verdadeira é a que vem de Deus. Que nós possamos também, irmãos, receber as riquezas que vêm de Deus, fazermos as escolhas certas, que possamos pedir perdão e voltar a Cristo e desfrutar da grandeza desse Deus poderoso. Quem entendeu a palavra? Então, nós vamos orar agora, pedindo a Deus uma bênção. Sentado mesmo, meus irmãos, nós vamos falar com Deus sobre essa palavra. E eu creio que Deus falou ao nosso coração. Pai, agora, Senhor, nós estamos em oração. Meu Deus, porque queremos fazer escolhas certas. Escolhas, meu Pai, das quais não venhamos nos arrepender. Escolhas, meu Deus, que nós sabemos que é a Tua vontade. Oh Deus querido, então prepara cada um que está aqui, a cada homem, mulher, jovem, rapaz, moça, criança, essa pessoa, meu Deus, para que ele possa, a partir de hoje, fazer as escolhas certas, tomar decisões certas e não ter dúvidas no seu coração. Pai, domingo que vem é a Santa Ceia da escolha certa. Chega de errar, chega de fazer as piores escolhas e depois se arrepender, e depois ficar chorando o leite derramado. Oh Deus querido, ajuda o teu povo, ajuda essas pessoas. Pai, eu coloco cada uma delas em tuas mãos e te peço, abençoa, honra. Oh meu Deus, eu ministro sobre cada um as tuas bênçãos. Eu peço ao Senhor agora, derrama do poderoso Deus,
poderoso Ele é, poderoso Deus. Não há outro Deus igual a ti, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti.